Agora é pra valer, 7h31. Bom dia. Eu sou Ricardinho Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até 9. Chega de pontualidade, Barão. É isso aí, acabou esse negócio. Terminar o programa 9h em ponto, essa esculhambação que vocês fizeram valer aqui durante minha ausência, uma alegria muito grande estar de volta. Muito obrigado pelas muitas mensagens dos nossos ouvintes, dos amigos que mandaram SMS e também e-mails durante a minha ausência, perguntando por mim, me desejando boas férias. A todos agradeço penhoradamente pelo carinho. Quero até alertar os ouvintes que me mandam normalmente SMS pelo 982446611, que eu tô sem o celular já há umas 2 semanas. É mesmo? Perdi não sei aonde. De novo? Não. É muito comum eu perder celular, né? E agora eu tô de castigo, não terei um celular, sei lá por quantos dias mais. De qualquer forma, atenção, então não mandem mensagens por SMS, optem sempre pelo WhatsApp da Band, o 11 999 592 100. Um bom dia especial para as praças que compõem a rede Band News FM de notícias, para o nosso querido Ceará, principalmente a nossa Fortaleza querida, vivendo problemas sérios na área de segurança. Daqui a pouco notícias para toda a região do Ceará, Fortaleza principalmente, a grande Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Paranaguá, Maringá, João Pessoa, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitória, Luiz Megali, Joana Trepton, bom dia no comando do Café com o Jornal, um prazer revê-los. Bom dia para toda a equipe também, hoje com o Mauro Soares, o Bernardo Ramos na bancada. Sintonize agora a TV Bandeirantes, você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM ou também o Band News TV com a nossa Patrícia Rocha. Bom dia para todos vocês, vamos tocar o barquinho. Minha gente, olha, sair do dia a dia. E é muito importante, as pessoas dizem, não, férias, não sei o quê, não tira, tem gente que fica adiando. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, Carla Bigato, bom dia pra você, Carla Bigato, tá de onça, hoje você é onça? Bom dia, pode ser. A Jaguatirica, sei lá, Barão também, bom dia pra você, pra toda a equipe aqui da Band News FM em São Paulo. Bom, eu me lembro que durante o começo da minha vida profissional, eu trabalhei com o Ibrahim Suede por uns 12, 13 anos, e nos primeiros 9 anos, por razões diversas, mas principalmente por medo, eu não tirei férias. Eu achava que se eu tirasse férias, na volta o turco me demitia. 9 anos? 9 anos. Os primeiros 9 anos da minha vida eu não tirei férias. E depois, lá se vão 48 anos já de trabalho, de jornalismo, em várias ocasiões, por vários anos também não tirei férias. Me arrependo amargamente. Tem que tirar. A questão terapêutica, além de ser um direito, é uma questão terapêutica. Você precisa dar uma desligada. E o curioso é que a partir de um certo momento, quando você dá uma desligada, você fica até uma semana, 10 dias, você fica querendo voltar. Eu fiquei agora pouco mais de 2 semanas fora. Falei pro Barão aqui quando cheguei, não foi, Barão? Foi. Não aguentava mais. À vontade. Mas é verdade, mas é importante. E o curioso é que quando você sai do cenário do dia a dia e tal, você se desliga um pouco do noticiário e tal, e fica sempre na expectativa de ver que realidade, que mundo você vai encontrar na volta, né? E o que é engraçado é que isso se repete a cada vez que eu saio de férias e volto. O mundo está igualmente redondo e os assuntos são exatamente os mesmos. Não é uma característica só do Brasil. Salvo eventos máximos que sempre acontecem por aí e tal, o cotidiano dos países muda com muita lentidão. Continua-se falando do Brexit na Grã-Bretanha, continua-se falando das atrapalhadas do muro do Trump nos Estados Unidos. Você liga a televisão nos Estados Unidos, é o dia inteiro um muro para lá, um muro para cá, um muro para lá, um muro para cá. Não haveria de ser diferente no Brasil. Embora a ansiedade nossa natural diante de qualquer cotidiano seja de que ele mude, de que ele evolua. E aqui, especialmente, porque estamos vivendo um momento de novo governo, mudança de governo, etc. e tal. Governo eleito com um discurso de mudanças muito céleres, muito amplas, muito radicais, e boa parte delas esperadas com muita ansiedade pela população. Eu me lembro que nos últimos dias do governo Temer, a equipe de Bolsonaro disse que faria um programa de 100 dias de governo, dos primeiros 100 dias, que incluiria, entre outras coisas, uma revisão dos atos finais do governo Temer, nos últimos 2 meses do governo Temer, com o propósito, claro, de cancelar atos que tivessem sido praticados pela agonizante gestão anterior e que pudessem produzir prejuízos para a gestão vindoura.
portanto, para o próprio governo Bolsonaro. Vejo que daqui a 4 dias, na próxima sexta-feira, serão 25 dias do governo. 1/4 dos 100 dias prometidos para uma saculejada inicial na realidade nacional. Até agora, e esse é o fato que se depreende da leitura dos jornais, eles vão acumulando na minha ausência e eu os leio retrospectivamente quando volto. Até agora o que temos é um minueto com o mesmo tipo de partitura, né? O assunto predominante no país, para não dizer que foi um só, né? Tivemos aí a questão do armamento, de decreto permitindo posse de arma, etc. e tal, que não é definitivamente uma questão central para o país, tá certo? Não estamos aqui vivendo um problema que vai ser resolvido no seu conjunto pelo fato de nos armarmos ou não nos armarmos. Pode ser que esta seja de fato uma demanda da população, pode ser que isso produza algum efeito positivo ou negativo, certamente de um lado ou de outro vai produzir, mas seja qual for esse efeito e seja qual for a dimensão dessa demanda, ela está longe de configurar a principal demanda da sociedade brasileira, da população brasileira, diante do país que temos, aí com os grandes problemas que enfrentamos há tanto tempo e que continuam, dos quais a segurança pública é um deles, sem dúvida, mas que também não será resolvida através desse tipo de procedimento, de iniciativa. De qualquer maneira, ela foi, esse fato, essa decisão, esse decreto, foi um fato que dominou aí o noticiário por alguns dias, os debates, etc. e tal. Fico me perguntando o que mudará na minha realidade se o meu vizinho comprar um tanque de guerra? Não muda nada, tá certo? Ou se eu comprar uma bazuca, também não muda nada. Não é isso que está exatamente colocado diante de nós como buraco, como abismo a ser superado. E o outro assunto, que também não é um assunto que possa ser nivelado aos grandes desafios nacionais, mas que dividiu com essa questão do armamento o noticiário nestes primeiros quase 25 dias de governo, 1/4 do governo, é essa questão do escândalo, das suspeitas envolvendo o senhor Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito e senador eleito da República. A questão remete a uma notícia divulgada no dia 6 de dezembro, portanto há 1 mês e meio praticamente, aliás 1 mês e meio, exatamente 1 mês e meio fazendo hoje, 45 dias, digamos, pelo repórter Fausto Macedo do Estado de São Paulo. Essa notícia dizia o seguinte: na conta de um assessor do senhor Flávio Bolsonaro, um tal de Queiroz, como é que chama? Não sei o que, Queiroz? Fabrício Queiroz, transitou um volume de dinheiro incompatível com a renda de um funcionário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e policial militar. Era R$1.200.000. Incontáveis vezes desde então, eu brinquei aqui dizendo o seguinte: olha, se ele movimentou R$1.200.000 em 2017, precisa ver quanto é que ele movimentou em 2016 e 2015. Ou talvez até antes. Ontem, o Lauro Jardim, no Globo, noticiou que esse movimento de 2015 para 2017 foi de R$7.200.000 ou algo do gênero, fazendo a revelação absolutamente nova, mas óbvia. É claro que se esse cara tinha movimentado R$1.200.000 em 2017, era muito provável que tivesse feito coisa semelhante nos anos anteriores, nos exercícios fiscais anteriores. Finalmente, o Lauro Jardim traz à luz no Globo os números dessa movimentação. Mas eu volto à data de 6 de dezembro para dizer o seguinte: não tem sentido que um assunto dessa natureza, detectado por um órgão federal de controle de atividades financeiras, como o COAF, há tanto tempo, para ter vindo a público no dia 6 de dezembro, é porque já estava monitorado e levantado há mais tempo do que isso, continue produzindo mais interrogações do que respostas, mais perguntas do que respostas. E aí, como responsáveis por esta ausência de respostas, estão principalmente estes órgãos federais, o COAF, a Receita Federal, o Ministério Público Federal. Que o senhor Flávio Bolsonaro pretenda escapulir das explicações, ou o senhor Fabrício Queiroz pretenda apresentar um laudo médico depois de outro, embora continue vivo, anunciando uma quantidade sucessiva de doenças impressionante, é a chamada epidemia da corrupção. Toda vez que alguém é alcançado por alguma investigação
de natureza moral, desse tipo de movimentação de dinheiro, de corrupção, de bandalheira, ou suspeito disso, imediatamente adoece. Aqui no Brasil tem um vírus que é o corruptus plactus. O corruptus plactus, ele se instala no organismo do investigado com uma rapidez impressionante e faz com que ele consiga laudos médicos para não comparecer a depoimentos, não dar explicações, não cumprir prisão, etc. e tal. É natural esperar que o senhor Fabrício Queiroz tente escapulir de explicações cada vez mais difíceis de ser dadas. O que é menos natural é que o deputado Flávio Bolsonaro, senador eleito pelo Rio de Janeiro, adote o mesmo procedimento, recusando-se, por exemplo, a comparecer ao Ministério Público com o argumento da seguinte fragilidade: eu não fui depor no Ministério Público porque eu achei que aquilo era uma arapuca. Como assim? Trata-se de um órgão de Estado que tem funções definidas por lei, que tem profissionais voltados para uma determinada atividade de interesse da sociedade e que não pode ser visto como uma armadilha, exceto por quem tem contas a ajustar com o capeta. Se o Ministério Público Federal chamar o Eduardo Barão para um depoimento, o que você vai fazer, Eduardo Barão? Eu vou depor. Você vai achar que é uma arapuca? Não. Porque para achar que é uma arapuca é preciso você achar que é uma presa potencial. Que presa potencial é um cidadão comum diante de um depoimento que tem que prestar às autoridades? Se não estiver devendo nada? Nada. Né? Se você matou alguém e está ocultando o crime e a polícia te chama para depor, você tem que temer esse depoimento. Claro, você matou alguém. Por melhor que seja o seu álibi, você pode achar que chegando lá os caras vão te mostrar alguma coisa que destrói esse álibi. Mas se você não deve nada, que arapuca é essa, Flávio Bolsonaro, para você não ir depor no Ministério Público? Não tem nenhum cabimento. Hoje, a Folha de São Paulo traz a informação como manchete, dizendo que em 4 anos, no exercício do mandato de 4 anos como deputado estadual no Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro comprou 4.200.000 reais em imóveis, que é também algo que não se encaixa no salário de alguém que vive como deputado estadual. Foi a entrevista que ele deu ontem à Record, Boixá. Não, está hoje na capa da Folha de São Paulo, mas remetendo a pesquisa. Não. É Sim? uma outra manchete, é um outro levantamento. É outro levantamento esse. Esse da Folha é outro levantamento. Então tá aqui. Ele falou que R$2.000. Não, ele explicou uma outra coisa ontem na Record. Isso. Deu 2 entrevistas na Record, na Rede TV, numa delas disse que recebia, que esse é um outro ponto. Então, primeiro ponto, a Folha está dizendo hoje que Flávio Bolsonaro, que tinha um Gol 1.0 em 2002... hoje é dono de mais de 4 milhões de reais em imóveis. É possível você sofrer uma evolução patrimonial dessa expressão em 15 anos? É possível, mas é também surpreendente. Esse seguramente é um bom gestor financeiro para nossos recursos pessoais. Chama o Flávio Bolsonaro para cuidar do nosso patrimônio. Sair de um Gol 1.0 em 2002 para 4.200.000 patrimônio, sendo apenas um assalariado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 15 anos, e foi menos tempo do que isso que ele cumpriu o mandato, é surpreendente. Então, outra coisa, e aí sim, já na entrevista que você fazia referência, ele disse que depósitos em sua conta regulares todos os meses decorriam de pagamentos de prestações de apartamento vendido e que eram num valor específico, porque era o valor máximo a ser aceito por caixa eletrônico. Quem é que paga prestação de apartamento em caixa eletrônico em dinheiro vivo? Quem que está me ouvindo aí que já comprou um apartamento ou já vendeu um apartamento? Certamente muitas pessoas que estão nos ouvindo. Como é que foi o pagamento desse troço? Você foi lá, foi no cartório, fez um cheque administrativo, cheque bancário, sei lá como é que chama, não sei o que, visado, e aí as prestações em cheque, não sei o que, depósito bancário, então, porque isso tem que constar de uma contabilidade que é padrão, mas então não. Primeiro o patrimônio cresceu assombrosamente, depois os pagamentos foram feitos em espécie, em caixa eletrônico, em depósitos diretos, em caixa eletrônico, tudo muito mal enjambrado, justificando dentro da lógica do Flávio Bolsonaro que um depoimento ao Ministério Público possa ser de fato uma arapuca com tantas
situações pouco claras, pouco nítidas para serem colocadas para os investigadores. De fato, quem está com essa quantidade de confusões na sua contabilidade pessoal deve pensar que um depoimento no Ministério Público é de fato uma arapuca. Agora, detalhe, vai você errar o pagamento do dentista no seu imposto de renda, para você ver, sua vida vira um inferno. Pois bem, o Flávio Bolsonaro, desde 6 de dezembro, para dizer o mínimo, colocando a matéria do Estadão como ponto de partida, está diante de fatos concretos que envolvem Receita Federal, que envolvem o COAF e, em última análise, também a Polícia Federal. E que até agora não teve explicação. Por iniciativa dele e por iniciativa do próprio investigado principal, aliás, único, né, porque ele não consta como investigado formal. Eu estou dizendo isso tudo pelo seguinte, o governo tem batido na seguinte tecla: eu não tenho nada com isso, isso é um problema do senhor Flávio Bolsonaro. E nesse aspecto, do ponto de vista formal, o governo tem razão. O senhor Flávio Bolsonaro não é membro do governo, ele é um parlamentar. Mas tem uma fatalidade biológica, ele é filho do presidente eleito. E para quem acha que isso é pouca coisa, é só lembrar a repercussão das notícias referentes ao tal do Lulinha, né, o meliante Lulinha, sobre o universo político referente ao seu pai e ao seu partido, ao partido do seu pai. Quem endossou com razão, atenção, quem endossou com razão que os maus feitos ou as suspeitas que pairavam e pairam em torno da figura do Lulinha não pode agora achar que é diferente a forma de avaliar o que para em torno da figura do Flavinho, do Jairzinho. Não pode. Ainda que o governo, com razão, do ponto de vista puramente administrativo, técnico, funcional, diga que ele não é do governo, não é de fato do governo. Mas não adianta querer esgotar esse assunto nesse argumento, ele não se aplica à dimensão política que o problema tem. Então vamos ver por quanto tempo mais, e repito, daqui a 4 dias terá transcorrido o primeiro quarto dos 100 dias iniciais do governo, vamos ver por quanto tempo mais a espuma de assuntos constrangedores ou de menor relevância continuará ditando a pauta do debate nacional, tendo o país um novo governo com tantos desafios muito mais sérios pela frente. Vamos lá.